Olá, muito bom dia, meus amigos. Hoje é dia 29 de maio de 2020, o ano 2 da triste era Bolsonaro. Agora são 9 horas e 34 minutos e nós iniciamos mais um DCM Café da Manhã, o seu café com muita proteína, que são as notícias e as análises de tudo que está ocorrendo nesses dias agitados do Brasil, né? Sobretudo em Brasília. Então, o tema principal da live a negociação, é o balcão de negócios que o Jair Bolsonaro instalou no Palácio do Planalto. É fisiologismo puro. E ele até ontem, na live, ele admitiu que está entregando cargos para o Centrão. E é claro que ele considera que o eleitor dele, aliás, ele tem certeza que o eleitor dele é um tapado, é um estúpido, é um otário, é um ignorante, e acredita em qualquer coisa que ele fale. Então, ele próprio se antecipa a eventuais críticas e faz essa confissão, vamos dizer assim, sim, estou entregando cargos para o Centrão. O Centrão não faz nada por amor à pátria, não faz nada pelo Brasil, só para atender os seus próprios interesses. Então, está ali o Jair Bolsonaro, como considera que os apoiadores dele não têm um problema muito sério de aprendizagem, tem um déficit cognitivo enorme, então ele pode dizer que ele acha que ele vai continuar tendo aí o apoio. E de uma parcela ele vai ter mesmo, a parcela do eleitor ele vai ter, mas como eu disse, não chega, não é possível que exista no Brasil 30% de estúpidos que não consigam entender o que está acontecendo, que não consigam se informar, que não consigam fazer uma análise, né, por mais simples que seja, do que ocorre, porque o Jair Bolsonaro implanta agora no Palácio do Planalto o que ele sempre fez na vida dele, ele é do baixo clero. Ele é do baixo clero, mas o baixo clero é porque ele era humilde no parlamento? Não, é porque está lá para fazer negócio, sempre foi assim. Então, ontem ele admitiu nesta live que está comprando o Centrão, claro que ele não usa essa expressão, mas é o que ele quis dizer. E também vamos falar de outra declaração dele já acenando para o Aras, para comprar o Aras, né? Concluir a compra do Aras, porque o Aras já foi indicado, Augusto Aras já foi indicado para a Procuradoria-Geral da República com o aval do Flávio Bolsonaro. Antes de ser indicado, o Jair Bolsonaro fez uma reunião lá no Palácio do Alvorada e um encontro ali, estava lá o Flávio Bolsonaro, isto é, ele quis dizer, olha, esse aqui está endossando a sua candidatura, vai lá, vamos ver o que você vai fazer lá na frente, porque nós sabemos que o Flávio Bolsonaro, ele está envolvido até o pescoço, já até passou o pescoço, está totalmente enlameado lá, junto com o Queiroz, junto com as milícias corruptas lá do Rio de Janeiro, porque milícia é corrupta, não existe milícia sem corrupção, a milícia só existe por conta da corrupção, porque ela tem agentes do Estado, políticos, sobretudo, que dão apoio a ela. É como a máfia, como aqueles filmes que você vê lá da Lei Seca, naquela época dos Estados Unidos, e aí você vê que a máfia, o Al Capone, ele só era forte porque ele comprava a polícia, tinha que comprar a polícia, comprava políticos, porque senão não funciona, e é assim que a máfia age. Então tem lá o Jair Bolsonaro escancarando as entranhas dele hoje, porque sabe que de uma parte da sociedade brasileira ele não terá mais apoio de forma nenhuma, porque já sabe exatamente quem ele é. Mas dessa turma ele continuará tendo apoio. Mas o assunto hoje não é só Jair Bolsonaro. Nós temos ali o cúmplice dele, né? Cúmplice agora inimigo, que é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem dois fatos importantes ou relacionados ao Sérgio Moro, dois fatos, eventos importantes relacionados a ele. Um jornal italiano disse que o Sérgio Moro está vivendo um epílogo humilhante. É o último capítulo da carreira do ex-juiz humilhante. E diz que o Sérgio Moro, todas as letras, diz assim, que o Sérgio Moro, depois de vendeu o Lula, diz assim, ó, vendeu o Lula, olha o que ele está dizendo, vendeu o Lula, hoje não consegue um comprador para si mesmo. Está lá
Essa é a notícia do site italiano. Quero ver até se leio um pouco para vocês aqui essa notícia, tá? Que esse é um dos fatos, tá? Que tem ali, olha, o Moro tem um epílogo humilhante. Tá vendo aqui, olha, o site italiano diz que Moro tem epílogo humilhante, depois de vender Lula, não encontrou compradores para si. Nós estamos publicando esta notícia no site, né, no Diário do Centro do Mundo. Aqui, olha, diz aqui, olha, é lá um site Faro de Roma, diz aqui, olha, o ex-ministro da Justiça brasileiro, Sérgio Moro, foi forçado a cancelar sua visita, olha só, à Universidade de Buenos Aires. De fato, a presença do ex-guarda, como está chamando, de Jair de Bolsonaro, desencadeou protestos da sociedade civil argentina, que se opuseram ao convite da Faculdade de Direito, na qual o Sérgio Moro deveria ter realizado um relatório sobre a luta contra a corrupção, a democracia e o Estado de Direito, né? Por outro lado, o ex-juiz Moro tinha muitas poucas referências para falar sobre essas questões, pois é o autor e executor da perseguição política contra Lula, que foi impedido, devido à sua intervenção, de participar das eleições do país em 2018, contra Bolsonaro. Para organizar essa iniciativa, foi Carlos Babin, que, por sua vez, colaborou com o ex-presidente argentino Maurício Macri, isto é, o Babin convidou o Sérgio Moro para falar lá, mas houve muitos protestos e ele teve que cancelar. Os organizadores do abaixo-assinado contra a presença de Moro lembraram como o ex-juiz, apesar de agora se apresentar como oponente de Bolsonaro, sempre mostrou sua parcialidade absoluta em relação àqueles que havia julgado anteriormente. Além disso, o governo, do qual era membro até recentemente, é conhecido pela violência e ataque aos direitos das minorias étnicas, sexuais, religiosas, direitos das mulheres e pela promoção do ódio e da discriminação como instrumento de ódio. Diz aqui a notícia publicada nesse site, que é o Faro de Roma. Certamente Moro é o símbolo da pior face do judiciário da América Latina. Olha só que forte. Pois é uma engrenagem fundamental da lei, isto é, da guerra judicial contra líderes progressistas da região, ou seja, o lawfare. E aí, ao mesmo tempo, sem nenhuma conexão, vamos dizer assim, os atores não são ligados entre si, né? Houve hoje a publicação de um artigo dos advogados do Lula, lá na Folha de São Paulo, o Cristiano Zanin e a Valesca Zanin Martins. Então tem aqui, olha, diz aqui, as últimas declarações de Sérgio Moro e de seus advogados mostram que o ex-ministro não gostaria de ser julgado por alguém com características que nortearam sua atuação como magistrado. Ou seja, o investigado Moro não gostaria de ser julgado pelo Moro juiz. Não há qualquer aspecto conceitual que mereça divergência em relação a essas postulações de Moro e de sua defesa. O respeito a esses parâmetros decorre das conquistas civilizatórias e, ademais, é a única forma de ver cumprida a Constituição Federal e as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil por meio de tratados. Como juiz, porém, Moro atuou na contramão desses parâmetros, agiu como déspota, tratou acusados como inimigos, negou a essência do direito de defesa, devassou, humilhou, atacou e estimulou ataques a advogados, grampeou nossos ramais telefônicos. Isto foi um artigo publicado pelos dois advogados do Lula, né, que é o Cristiano Zanin Martins e a Valesca Zanin Martins. Tem aqui, olha, grampeou nossos ramais telefônicos, sincronizou processos com o calendário político. Verdade, o relógio era o mesmo. O caso Lula enfeixa todos esses vícios de atuação de Moro como juiz, como mostra o habeas corpus que levamos ao STF em novembro de 2018. Moro promoveu uma verdadeira cruzada contra Lula com o objetivo de interferir no cenário político do país. Moro agia como político porque iria se tornar político. As mesmas razões apresentadas no presente por Moro, no exercício do seu próprio direito de defesa, reforçam a necessidade de o sistema de justiça corrigir os erros do passado causados pelo próprio Moro. O julgamento da suspeição do ex-juiz é um passo fundamental nessa direção,
e compete ao mesmo Supremo, para o qual Moro dirige atualmente suas manifestações. Enfim, aqui a manifestação hoje dos advogados do Lula, o que é extremamente relevante nesta época, porque, embora nós estejamos assistindo aí esse espetáculo horroroso, não sei nem se pode chamar de espetáculo, mas essas cenas horrorosas protagonizadas pelo Jair Bolsonaro, nós não podemos esquecer quem é o Moro, o que ele fez, e da necessidade de julgar o habeas corpus sobre a parcialidade dele e, enfim, fazer justiça no caso Lula, para que ele tenha de volta os direitos políticos e possa, se quiser, até disputar a eleição em 2022, embora diga que não vai disputar. Mas, enfim, é necessário que haja este julgamento para restabelecer a justiça e mais, para que não se repita no futuro, para que não tenhamos no futuro um novo Jair Bolsonaro, porque sem Moro não existiria Jair Bolsonaro. Isso a gente tem que lembrar todos os dias. Por quê? Porque a mídia tradicional, corporativa, a velha imprensa, ela nos bombardeia de informações e fica parecendo hoje que o Moro seria alguém diferente do Bolsonaro, e não é. O que houve ali é uma disputa política, uma disputa pelo controle do governo federal, pelo controle da Polícia Federal, naqueles aspectos relacionados ao Ministério da Justiça, era uma disputa de poder. E o Moro, olha, para não ficar aí, tentar, enfim, alguma sobrevida, vamos chamar assim, e contando com o auxílio da velha imprensa, ele já está com a campanha presidente na rua. Tem lá um empresário de Curitiba, chamado Fábio Aguaio. Aliás, ele precisa ser bem escrutinado, esse Fábio Aguaio, porque ele é de um sindicato de bares, casas noturnas, restaurantes, e, segundo uma denúncia, ele só conseguiu a sua carta sindical, essa carta patronal, a pedido do Moro. Isso tem uma delação, na verdade é um depoimento na justiça de pessoas que foram presas no Ministério do Trabalho, quando existia Ministério do Trabalho, eram pessoas que traficavam influência ali no Ministério do Trabalho e disseram que concederam esta carta a este Fábio Aguaio por conta de uma pressão do Moro, um telefonema do Moro na época, quando era juiz. E o compadre dele, isto é, o padrinho, né, de casamento dele, o Zucoloto, está muito ligado a esse pessoal desses restaurantes, da área também de restaurantes de nível nacional, que fala da área de turismo, a Confederação Nacional, na verdade, do Turismo, e é um lobista, hoje de carteirinha, que é o Zucoloto Júnior. Enfim, Moro está colocando a campanha na rua. O que vai acontecer? Ele tem chance? Ele vai se destruir com o Jair Bolsonaro, o que é bom para o Brasil, porque os dois vão tentar fazer uma disputa no campo da extrema-direita para saber quem é que vai enfrentar o campo progressista, e é um campo progressista, mesmo se o Lula for candidato ao Lula, com certeza, se não vai ser alguém do campo progressista para disputar o segundo turno das eleições de 2022. Meus amigos, então esta é a introdução que eu queria dar aqui no nosso café da manhã, para a gente gerar a discussão, e eu chamo então a Sara Góes, para que a Sara Góes, enfim, nos encante e faça todos os comentários e faça a moderação dos comentários aqui conosco nesta manhã. Grande dia, hein, Joaquim? Essa imprensa mundial esquerdista, comprada com pão com mortadela, né? Filiada ao PT, comunista, bolivariana. Eu acho que essas vão ser as explicações que a gente vai encontrar. E, Joaquim, é claro que eu não posso começar esse dia sem te dar os parabéns, né? Feliz aniversário, Joaquim. Joaquim, eu sei que você fica tímido, né? Tá bom, obrigado. É verdade. Eu fugi dos meus aniversários, mas eu fico muito honrado, muito alegre aí com a lembrança. Obrigado, tá? Obrigado mesmo, viu? Obrigado por lembrar né, do aniversário de hoje, 57 anos, tá bom? Estou fazendo hoje 57 anos, e aqui firme na luta, com muita disposição para viver muitos anos, para a gente recuperar a democracia plena e a gente, então, avançar para que o Brasil seja um país justo. É o nosso sonho desde criança lá, desde que a gente começou a compreender as coisas, que é ter um Brasil justo. Então, esse é o melhor aniversário que o universo poderia me dar. Eu diria um Brasil justo, mas eu me contento agora, por enquanto, com o carinho de vocês, com o carinho da Sara, com o carinho de todos os amigos que lembram do meu aniversário. Obrigado. E, Joaquim, o chat aqui está mandando os parabéns. Gente, não vai ser impossível ler todas as mensagens. Então, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que chegou cedinho, né?
pessoal corre aqui, o Baldo Vitorino Filho, a Elizabeth de Oliveira, a Bárbara Richard, esse pessoal que acampou aqui, chegou cedinho. E, é claro, eu tenho que começar lendo os superchats aqui que chegaram, né? Eu vou ler, gente, na ordem. Tá chegando aqui numa velocidade que eu tô tendo até dificuldade de separar. Vamos lá. O primeiro superchat que abriu o chat hoje foi da Marta Neves. E aí ela fala, sugestão, superchats hoje para comprar um presente para o Joca. A presença de vocês, o apoio de vocês é um puta presente, na boa. Tô falando mesmo, sem demagogia, não. Acho muito legal estar aqui toda manhã com vocês. A Sara Vivacqua Friaçange, ela fala, querido Joaquim, feliz aniversário e muitas alegrias para você. Obrigada por iluminar os fatos e o debate a cada dia e tirar-nos das trevas com a sua competência, experiência, generosidade e coragem. Aí ela coloca entre parênteses, coraçãozinho. Obrigado, coração para todos vocês. Obrigado, viu? E aí ela mandou outro falando assim, Joaquim, enquanto sopra a vela hoje, faça aquele pedido de cada dia, tá ok? Você sabe qual é o pedido, né? O pedido de cada dia pelo fim da triste era Bolsonaro. E vamos, claro, é para isso que a gente está aqui. Esse é o maior presente que a gente pode ter, mas não é só, viu? Tem o Bolsonaro, mas tem os bolsonarinhos aí, o Moura é um deles. A gente tem que recuperar a democracia plena no Brasil. E o Brasil, olha, esse gigante é mesmo, um país enorme, quase autossuficiente, que pode dar um grande exemplo ao mundo para que ele, então, seja um país realmente que corresponda àquilo que diz a própria letra do nosso hino, né? Que seja efetivamente uma mãe gentil a todas as pessoas, entendeu? Principalmente a começar pelos mais pobres, claro. É isso. A Maria Silveira mandou um superchat aqui em euros e aí deu os parabéns. Ivani Freitas fala, bom dia, Sara e Joaquim, o melhor café da manhã. Que ótimo. Quem que foi que deu? É a Maria Silva. Muito obrigado, viu, Maria Silva? Obrigado. A Hilda Sattler fala, parabéns, Joaquim. Suzy Cidreira fala, Joaquim, você é creme de la creme, vida longa. A Sueli Célia da Silva mandou um superchat falando, parabéns, guerreiro geminiano. Achei que fosse taurino. Ainda bem que temos conosco. E aí ela manda emojis do Joaquim e do Lula. Achei que você fosse taurino, Joaquim. Não, você sabe que na minha família, quando eu fui descobrir que eu era geminiano há muito tempo, porque eu sou filho do meio, sabe aquele negócio, filho do meio é meio esquecido, né? Tem 2 na frente e 2 atrás ali, né? Então, era assim, eu era o filho do meio. E aí todo mundo falava, ele é taurino, ele é taurino, ele é taurino. Muito tempo depois que eu fui descobrir, não, eu não sou taurino, eu era geminiano, porque parece que muda aí a partir do dia 22, 23, uma coisa assim. Mas muito tempo eu fiquei enganado de que seria taurino. Então, todo mundo me tratava como taurino, a Diego tem as características do taurino, aquela coisa toda, aí depois que foi descobrir que não era. Não, é engraçado, você ser filho do meio é você ter até o seu signo usurpado, né? Impressionante. Parece que... Não, minha mãe e meu pai são ótimos, me davam muito, mas tinha 5 filhos, tinha ali um do meio, né? Então eu era do meio. Teve o primeiro que já dá mais atenção, o segundo já um pouco, aí eu já vi o terceiro, depois tem o quarto, depois tem o quinto, então você fica ali meio perdido no meio. Tem o amor dos pais, claro, todos, mas a gente sente, não sei nem se isso corresponde à verdade, porque eu, como pai, digo que amo todos os filhos e dou atenção a todos eles igualmente, né? Mas a gente fica sempre pensando, assim, fala... Curioso, né? Porque sempre o caçula tem uma atenção maior, o primogênito tem uma atenção maior, e a gente fica ali no meio, mas tudo bem. Mas é porque você é muito, o pessoal até estava comentando aqui no chat, você é muito taurino, Joaquim. Muita vibe, muita dia. Hã? Depende do dia, né? É brincadeira. Vamos chamar o Olavo de Carvalho para esse debate aqui de signos, que isso ele entende. Aí, Joaquim, eu vou ler esses 3 superchats que chegaram agora, depois eu vou ler um comentário aqui que o Adilson Batista fez, tem muito a ver com a nossa pauta. A Ivani Freitas fala, parabéns, Joaquim, monstrão do jornalismo. A Neja fala, Joaquim, feliz nível. Feliz nível, vida longa e muito boa. A Antônia Gabriel Ferreira fala, Gêmeo é signo dos comunicadores. Nossa, eu não sabia, para mim, signo de comunicador era Leão, Áries. Eu não entendo muito disso, vou falar bem a verdade, mas
De fato, uma vez, quando eu trabalhava na redação do Estadão, não, do Globo, um tempo estava no Globo, e aí fizeram lá tipo uma pesquisa, alguém que entendia negócio de signo e tal, e realmente tinha um número muito grande de geminiano, entendeu? Isso tem mesmo. É uma coincidência, mas, de fato, falo para você dessa experiência empírica, isso, né? É uma coisa de um universo pequeno ali, que era o universo da redação do Globo. E aí tinha, de fato, um número grande de geminiano. E aí, seguindo esses parabéns aqui, Joaquim, eu separei alguns comentários do chat, como o pessoal fica chateado, né? A Maria José Fraga falou, cadê você, Joaquim? Eu quero comer seu bolo. Daqui a pouco vamos comer o bolo virtual aí. A Andréa Martins dá os parabéns. A Letícia Durão pergunta se a adoção dela está de pé, que ela quer ser adotada. Vamos mexer na papelada aí. Vamos mexer nisso aí. E o Adilson Batista, falei que ele tinha deixado um comentário bem pertinente, ele fala, ontem um sujeito foi pego com armas, munição, bandeira do nazismo, suástica, foto do Hitler. Todavia, vai responder o processo em liberdade. Se fosse na legislação alemã, ele já estaria na cadeia. Inclusive, os jornais repercutiram essa notícia como um empresário, né? Empresário preso, com todo esse arsenal nazista, né? Ao invés de se referir a ele como um nazista. E outra coisa, sabe, que eu estranhei é o seguinte, é claro, eu estou procurando, até pedir a alguns amigos aí, se a gente consegue fazer o perfil dele, porque o nome dele não foi divulgado. Tá certo que isso tem a ver com a nova lei de abuso de autoridade, mas normalmente funciona assim a lei de abuso de autoridade. A polícia não divulga o nome, porque não está podendo divulgar o nome. Porém, em off, o repórter consegue a informação na própria polícia. Alguém vai lá e vaza, porque é um direito do jornalista, ele não está censurado, de saber quem é a pessoa e vai buscar essa informação. Mas a polícia não divulga. Mas, neste caso, eu estranhei, e eu estou procurando saber quem é. Porque eu estranhei porque não saiu o nome da imprensa. Não é porque a polícia protegeu, porque a polícia não está divulgando mesmo, formalmente, por causa da nova lei de abuso de autoridade. Mas isso na própria delegacia, o repórter consegue o nome, ele vai lá e pergunta e consegue o nome. E off, muitas vezes, porque essa é informação relevante. E aí você dá um perfil maior. Porque eu também estranhei esse caso. Primeiro, por ele estar respondendo em liberdade. Ele tinha um arsenal na casa dele. E é realmente nazista, né? Lá as bandeiras, e é preciso traçar um perfil, porque eu tenho certeza, viu, Sara, até mais, eu tenho certeza que uma pessoa assim é bolsonarista, é cidadão de bem bolsonarista, certeza. Agora, você tem que mostrar, você vai descobrir, muitas vezes a gente faz isso, a militância dele, vai descobrir que muitas vezes o cara ele é agressivo, então é uma informação importante saber, mas eu não consegui. Portanto, se alguém souber o nome desse empresário, ele é de Várzea Paulista, tá? Deixa aqui no Superchat, que Várzea Paulista fica aqui na Grande São Paulo, perto de uma cidade chamada Jundiaí, ali naquela região, e que também é tudo Grande São Paulo, tudo próximo de São Paulo. Então, ele é de Várzea Paulista, esse empresário nazista, nós precisamos saber quem ele é. Olha como a nossa audiência né? A Karina fala que, olha, isso foi na minha rua. E aí ela comenta o primeiro nome dele aqui. Pode dizer o primeiro nome. Odair. Odair, mas não sabe o sobrenome não, né? Eu vou atrás para saber, para dar um perfil, porque não saber quem é essa pessoa, porque o nazista, ele não vai mudar. Não é um acidente na vida dele, entendeu? Ele não vai mudar, ele odeia, ele é cheio de ódio, é assim, ele nasceu assim. Então você tem que mostrar quem é o cara, mostrar o que ele faz, o que ele pensa, entendeu? Como é que ele se comporta nas redes sociais, isso é uma informação importante. É relevante porque esse nazista vai continuar ali. Olha, tem aquele cara, aliás, é uma notícia que eu acho que a gente tem que destacar, porque, e ele não vai aprender, tá? Mas aquele cara que foi ameaçado, Alexandre de Moraes, chamado Antônio Carlos Bronzeri, que é um cara que negacionista, que é um cara que disse que o vírus era invenção da imprensa, e é um cara que estava lá sempre na Paulista, trancando a Paulista, ameaçando o Dória. No período atrás, ameaçava muito, na época que a Dilma ainda era presidente, ameaçava muitos petistas, sempre com aquele povo muito agressivo, né? Mas ele foi preso.
Por que ele foi preso? Porque ele ameaçou o Alexandre de Moraes e reincidiu e não respeitou as medidas cautelares. Ele não podia sair à noite, mas ele continuou fazendo protesto na Paulista. Mas, enfim, aí esse cara, o Gil Reassa, que é o Gil Diniz, que foi assessor do Eduardo Bolsonaro, que é deputado estadual aqui em São Paulo, visitou ele, está na penitenciária. Entendeu? Hoje está ele e o outro, chamado Jurandir Azevedo, se não me engano. Os dois estão lá. Agora, me pergunte se eles vão mudar, eu não acredito. Esse tipo de pessoa não muda. O ódio é inerente a ele. Agora, é bom que ele fique trancado para que não ameace mais pessoas, para que não cometa mais crimes. Mas uma mudança dessas pessoas, eu não acredito que haja, porque assim se comportam os nazistas. Eles têm um ódio muito grande e não tem convivência possível com eles, viu? Porque o que eles querem é a sua eliminação. Tá? Quando a esquerda teve no governo, não existia essa coisa de eliminação da direita, nunca houve. Agora, nunca teve nenhuma iniciativa, nunca houve nada parecido, porque você convive com a diversidade, porque entende o processo político e porque tenta avançar, inclusive no enfrentamento contra aqueles que são adversários, mas jamais na eliminação. O que eles querem é a eliminação, essas pessoas. Então, são incorrigíveis, não dá para conversar com eles. E outra, eles sempre dão um jeito de voltar, viu? Por exemplo, hoje, que está vendo lá de ficar sempre nessa política de ódio, nessa atuação de ódio, o que está acontecendo em Minneapolis. É muito importante, porque em Minneapolis, o que acontece lá é algo que acontece aqui, porém, lá tem uma reação, como outras vezes, que aqui não tem. Uma reação lá, o bicho pega mesmo. Então, Minneapolis teve aquele policial branco que ele foi lá e matou aquele desempregado negro, cruelmente, ali, deixou sem respirar. Aqui, chama Jorge, né, que é a vítima. Bom, mas o que se diz hoje, mesmo nos Estados Unidos, o que as pessoas falam? Que hoje a vingança dos supremacistas, a vingança dos racistas é esta, é tentar criminalizar todos os negros. E a polícia tem essa atuação muito violenta contra o povo negro. Estou falando dos Estados Unidos, mas aqui também é a mesma coisa. Só que aqui não tem reação. Por exemplo, o João Pedro foi morto com um tiro nas costas, jovem negro. Agora, a perícia já mostrou, com um tiro pelas costas, dentro da casa dele. Ele estava jogando videogame, algo assim, a polícia entrou e foi lá e o matou. Aqui não teve reação nenhuma. O músico levou 81 tiros, não teve reação nenhuma. Lá eles queimaram, nessa madrugada, essa noite passada, queimaram uma delegacia. E o Trump, cujo pai era da Ku Klux Klan, era ligado à Ku Klux Klan, o pai do Trump, Donald Trump. O Trump está dizendo o seguinte, que tem que agora descer o cacete nesse povo que está se manifestando lá. E está acusando o prefeito de lá, porque diz que é um esquerdista radical. Olha só como o discurso é parecido, né? É um esquerdista radical o prefeito, então se ele não tomar providências, nós vamos mandar a Força Nacional e liquidar esse assunto. Ele diz assim. Agora, ele deveria estar dizendo outra coisa. É claro que a pacificação deve ser buscada, porque a cidade é um local de conflito, mas a paz é um desejo, é um alvo, você ter a paz. Evidentemente que tem que buscar a pacificação. Mas o que ele deveria estar falando nesse momento, o presidente, dizendo, primeiro, se desculpando pelo que acontece no solo americano. Não era para ter acontecido, não era para acontecer em lugar nenhum. Mas ele, como presidente, deveria falar isso lá. Deveria, primeiro, se desculpar. Segundo, garantir que a lei será aplicada. Garantir. Por que existe esse tipo de manifestação? Porque lá muitos policiais que cometem esses crimes, essa violência contra a população negra, eles acabam absolvidos lá na frente. Isso aconteceu várias vezes. Então, a população hoje, quando ela está fazendo esse protesto, é porque ela não acredita que possa haver justiça nesse caso. De qualquer forma, o Trump ele tinha que, como o primeiro mandatário do país, o presidente, ele tem que transmitir, se tivesse credibilidade, aqui também não tem, igual o Bolsonaro, mas transmitir ao povo a certeza de que isto será mudado, que isto não pode continuar acontecendo. Mas, enfim, como a população não acredita,
hoje ela está na rua quebrando tudo e está lá, está pegando fogo ali. Já houve isso outras vezes, mas eu me lembro bem, e anos 90, se não me engano, só me engano, 90 mesmo, né? 1990, eu lembro bem que também houve algo parecido em Los Angeles. E aí houve saques, quebra-quebra, alguns dias, e naquela ocasião terminou com, de fato, a chamada Força Nacional, lá com um toque de recolher, lá em Los Angeles, algo muito pesado, que depois vai acabar se refletindo até no julgamento do O.J. Simpson, porque o O.J. Simpson, tudo indica, toda fartura de evidências, matou ali a mulher dele, mas depois aí ele acabou absolvido, que seria, inclusive, uma forma de resposta naquela ocasião da sociedade de Los Angeles para as injustiças que se cometiam contra os negros. E o O.J. Simpson acabou se beneficiando até dessa distorção, tá? Porque é uma distorção, porque um erro não corrige o outro, 2 erros não fazem um acerto. Mas, enfim, estamos vivendo lá essa situação dramática, e aqui no Brasil não precisa chegar a tanto, né? Ficar com saque, quebra-quebra desse jeito, mas a população tem que reagir, viu? Porque aqui existe um genocídio de fato, tá? Um genocídio de fato existe contra a população pobre, a população negra, existe. O sistema judicial já condena por antecipação. Então, é preciso mudar. E agora, este Bronzeri, que é um cidadão de bem, está lá no local para onde normalmente vão os negros, os pretos e os pardos. Os pretos estão lá. Ele está lá agora, nessa penitenciária. Espero que essa convivência, ele não vai mudar, mas que ele aprenda alguma coisa. Joaquim, o pessoal está lembrando aqui o que ficou conhecido como os distúrbios de Los Angeles, né? Sim. Foi uma situação muito semelhante também. Era inclusive, o nome do rapaz que foi assassinado pelo policial era Rodney. Roger King, lá no Los Angeles, né? Isso. Inclusive, assim, as pessoas estão... Toda vida que surge uma situação como essa, ou movimentos grevistas na Europa, por exemplo, ou a situação no Chile, as pessoas sempre ficam aqui no chat comentando que o Brasil não faz nada, a gente não extravasa, a gente sofre, a gente chora, a gente se desespera, a gente pensa em resoluções republicanas. E aí, ontem, a presença do Danilo Pássaro foi muito marcante aqui para todo mundo no chat, porque as pessoas ficaram com muita vontade de ir à rua, de forma, né, muito segura, protegida, mas foi muito inspirador nesse sentido. Que legal. E aí, hoje o pessoal estava falando assim, ele vai comprar o Aras, vai comprar o Centrão, mas a gente vai lutar. É impressionante, né, como dá uma injeção de ânimo, essas presenças aqui. Sara, então, só aproveitando, lembrar as pessoas, a manifestação lá convocada pelos corintianos, a torcida do Corinthians liderada aí pelo Danilo Pássaro, tem uma manifestação amanhã, às 12 horas, no vão do MASP. Ele ontem deu entrevista aqui e disse que todos são bem-vindos, de todos os times, inclusive com outras camisas. Só pede uma coisa, que haja respeito com a torcida do Corinthians, o que ele está absolutamente certo. Então, tem lá essa manifestação, meio-dia, porque às 13 horas tem uma manifestação dos fascistas, lá convocada por eles. Então, às 12 horas já estarão lá esses torcedores do Corinthians. Eu acho que é muito legal isso, sabia? E espero que não sejam só torcedores do Corinthians, que a partir deste ato nós possamos falar amanhã de uma brigada antifascista. Tá? Não precisa de agressão, não precisa, nem deve ter, porque a gente sabe que lá está a polícia. Agora, firmeza, porque a rua é de todos. Firmeza. E a rua é o local, por excelência, de protestos do campo democrático, aqueles que querem. Por que normalmente a rua, ou a praça, como dizia o Castro Alves, né, que o céu é do Condor, assim como a praça é do povo? Por que é isso? Por que os fascistas, quando eles vão lá, eles têm todo o apoio da polícia militar, ou seja, o Estado já é deles. Tá? O Estado normalmente os protege. Quem é que tem necessidade de protestar? O oprimido. Entendeu? Aquele que vai para a rua e diz, escuta,
vocês mataram o meu amigo, vocês, no caso lá dos Estados Unidos, ou mesmo aqui, vocês mataram o meu irmão, vocês mataram o meu pai, vocês mataram o meu filho, e nada aconteceu em relação a essas pessoas. O que me resta? Me resta gritar ao mundo por justiça. Por isso é que a rua é muito associada aos movimentos populares, porque é o local onde você tem para reivindicar os seus direitos. Por quê? Porque, em geral, embora hoje a gente tenha uma luta pela institucionalidade, que haja uma luta pelo Pacto de 1988, pela Constituição de 1988, nós temos essa luta hoje. Mas nós sabemos que, em grande parte, as instituições elas tendem a defender a classe dominante, nós sabemos disso. Mas, ainda assim, neste período agora, é preciso defender a institucionalidade, é preciso defender a democracia. Por quê? Porque, pelo menos dentro desse pacto que nós construímos em 1988, está assegurado o direito de manifestação, está assegurado o direito de greve, está divulgado a liberdade de expressão, está divulgada a presunção, está assegurada a presunção de inocência. Então, essas garantias é que nós estamos defendendo. E essa Constituição de 88 também foi conquistada na rua, com protestos. Então, por isso que é preciso recuperar a rua, recuperar esse protesto. Agora, sempre eu falo, protesto desorganizado não leva a nada. Agora, aqueles protestos de 2013 levou o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque era um protesto desorganizado. Isto é, era uma massa que estava ali de maneira desorganizada, que foi para a rua a partir de um movimento legítimo do passe livre. Abriu a porta, as pessoas foram lá, mas aí houve um erro posterior, que foi não dar uma articulação para aquelas manifestações. Não tinha uma pauta, não tinha uma direção, algo democrático, pauta de todo jeito, de todo tipo, e, em geral, contra, na época, o governo da Dilma. Foi o que aconteceu. Então, é preciso, sim, a rua é esse espaço do povo, mas sempre é preciso entender que não existe a democracia, ela não existe sem partido político. Não existe. Mas eu sou anarquista. Tudo bem, é um direito teu, mas você não vai conseguir avançar um projeto político se não houver partido político. É como a democracia se dá. Tá bem? Então é isso, porque normalmente esse individualismo, a pessoa candidatou avulsa, isso é coisa da direita. Então, se você não se organizar, eu digo só partido, também tem movimentos sociais também que são muito importantes, se você não se organizar, não vai muito longe. E aí você vai ser do refém da direita. Só uma correção, as torcidas vão se reunir na Paulista no domingo. Já domingo, amanhã? Meio-dia, 1h da tarde, né? E meio-dia. Isso é muito brasileiro, né? Meio-dia, 1h. Mas é legal chegar 12 horas pelo seguinte, porque como 13 horas está marcado o da direita, é melhor chegar antes. É legal chegar 12 horas neste caso, entendeu? Inclusive para você não ser confundido com outro grupo. Tá? Então é melhor chegar ao meio-dia mesmo e já ocupar o espaço. Joaquim, eu vou ler os superchats que chegaram, mas também tem algumas mensagens aqui do chat. Eu vou ler logo da Karina, que estava falando sobre o nazista preso, né? Ela fala, teve que vir polícia de Jundiaí para fazer a apreensão, porque os de Várzea são todos amigos dele. A informação que ela traz aqui para a gente. Jundiaí é a cidade próxima ali, que é a maior cidade que tem ali. Quando eu falo Grande São Paulo, é praticamente Grande São Paulo. Jundiaí não é ainda Grande São Paulo, mas fica a 50 quilômetros, 40, 50 quilômetros de São Paulo. Então é muito próximo, bem pertinho. O Léo Lira, não, desculpa, o Edilberto Teixeira Pires, ele mandou um superchat falando assim, também eu parabenizo Joaquim de Carvalho, Deus te dê vida longa. O Brasil Amém. Precisa de informação da sua qualidade. Deus seja louvado. Amém. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. O Léo Lira mandou um superchat falando, querido Joaquim, feliz aniversário e muitos anos de vida nas trincheiras do melhor jornalismo. Saiba que você é um extraordinário jornalista e nós amamos você. Um cheiro do Recife. Adriana. Obrigado, viu? Obrigado. O Jário Cabral deu uma dica hoje, que é Intelectuais, História Política, Daniel Arão Reis. Eu não li, mas o autor é bom.
Entendeu? Muito bom. Hoje ele não terminou falando Olinda presente, mas eu... Olinda presente. Assim. Sempre o Jairo presente é a Olinda presente. Sempre... A Mutli Costa mandou um superchat falando: paz e inação só é real no setor privilegiado. E a Rudinéia Santana mandou uma mensagem falando assim: a gente não faz nada, mas a vontade é grande. Estava pensando em formar uma rede ou coletivo para investir em denúncias e solicitação de ações de instituições para impedir um estrago maior. E aí, Rudinéia, tem muita gente com esse mesmo sentimento que... Vou fazer esse link, mas é um link honesto. Muita gente com esse sentimento se torna membro do DCM justamente por isso. Porque a gente fica muito preso nessa angústia de querer desesperadamente fazer alguma coisa e achar que não consegue, né? Sara, o que você falou me remete muito ao que o Paulo Nogueira, fundador do site, dizia quando criou o site, né? Ele dizia o seguinte, a ideia, o DCM assume isso. Isso antes de ter o canal aqui, essa comunidade do YouTube, quando era só texto, final de 2012, início de 2013, só texto, e ali, e Facebook, né? Rede social. Então, o slogan criado por ele, na verdade, é esse mesmo, tá? Foi o seguinte, que o DCM, o objetivo do DCM era conectar pessoas em torno da ideia de um Brasil justo. Esse é o mote desde o início, entendeu? Isto é assumido, tá? Que é uma comunidade aqui em que as pessoas possam se organizar. E eu estou vendo uma coisa tão bacana acontecer, e como as amizades estão nascendo aqui, entendeu? A Sara é um exemplo disso, como a gente está se aproximando, entendeu? A gente já tem grupos de WhatsApp, eu vejo outras pessoas, eu dialogo com algumas pessoas que falam comigo por e-mail, entendeu? Então, de fato, estamos nos aproximando muito, e a ideia é esta mesma, que é a conexão das pessoas, que é um termo que ele usou de maneira muito feliz, que era conectar realmente, que isso faz, é uma rede que faz isso. Conectar, a direita se apropriou disso, mas que, na verdade, a direita conecta pessoas em torno do ódio, né? Então, a ideia é essa, o slogan é este. DCM, o objetivo do DCM é conectar as pessoas em torno de um Brasil justo. É isso, a gente se reúne aqui e, inclusive, nossa, tiraram muita onda comigo, porque na segunda-feira eu falei que ninguém segura a mão de ninguém, mas ninguém solta a mão de ninguém, gente, é isso, mas é uma coisa muito real aqui nessa comunidade, né, a gente tem história... Cara, quem conhece você, jamais você diria isso, entendeu? A gente conhece, mas eu vou dizer o seguinte, mais uma vez, eu vou dizer uma coisa para você, o que você está falando, eu diria assim, é mais um indicativo, eu diria assim, de que isso acontece. O Lula não falou, ainda bem que surgiu. O Lula queria falar outra coisa absolutamente diferente, mas isso acontece, isso sai, entendeu? Não, acaba acontecendo, mas nós conhecemos a índole das pessoas. E certas pessoas, viu, Sara, não precisa nem dizer, a gente já sabe, entendeu? Mas é preciso dizer sim, porque nós vivemos no plano simbólico, tem que falar, entendeu? E tem que se comunicar. Mas eu estou dizendo que isso pode acontecer. Entendeu? Acontece comigo, eu não sei, eu já devo ter falado outras coisas também, se for olhar exatamente tudo que fala, acaba de vez em quando falando alguma coisa que, na verdade, não é exatamente o que você, não é exatamente não, é o oposto do que você pensa, entendeu? A Letícia Durão, sua filha adotiva, está falando aqui, parabéns para a professora Daniela Araújo também, o aniversário dela foi na quarta. Professora, parabéns a você, professora Daniela Araújo. A professora Daniela Araújo é uma guerreira aqui, professora... Um coração para ela, viu? Um coração, parabéns para você, Daniela. É isso, Joaquim. Eu separei aqui alguns comentários. A Maria mandou aquele superchat em euro, que eu até brinquei, chiquérrimo em euro. Não tinha nenhuma mensagem, depois ela me cobrou. Olha, eu queria que o Joaquim soubesse o quanto ele é importante para mim. Mas aparentemente a mensagem dela não veio anexada, mas fica aí essa intenção dela, Joaquim. Obrigado, viu, Maria? Obrigado. Olha, é recíproco, viu? Como tem sido legal aqui, tá? Como tem sido legal essa receptividade, essa interação. Isso, para mim, tem sido muito importante na minha vida. Tá? Então, eu tive algumas oportunidades de trabalhar em veículos grandes, absolutamente impessoal, bastante tempo até, mas era impessoal.
E eu nunca me senti tão à vontade na minha profissão, como se tivesse me encontrado mesmo, como agora. Tá? E isso começa no TCM também, com o trabalho que a gente faz nos textos, né, que é muito importante, mas aqui tem uma reação muito rápida, uma interação muito rápida. E aqui você fica próximo mesmo. No texto é diferente, tá? É outra coisa. É diferente porque ali você tem uma relação, mas é uma relação muito distante. Entendeu? Claro que é distante. Aqui aproxima muito mais. E quem sabe a gente evolua, crescendo a comunidade, e depois que passar essa pandemia, a gente evolua para fazer eventos, entendeu? Algumas situações em que, eventualmente, eu vou fazer uma reportagem em determinado lugar, então reservo uma noite para a gente ter um bate-papo presencial, acho que isso pode ser legal, nós podemos evoluir para isso. Eu acho que dá, porque aproximou muito. E eu falo, eu estou na comunicação desde 18 anos, no jornalismo, né? E isso aproximou demais. Eu sou muito repetitiva nessa história do El, porque eu acho que, assim, para mim foi a história mais simbólica do quanto a gente é uma comunidade mesmo, né? Que não, gente, não é brincadeira, não. Assim, a vida dele foi salva através dessa campanha. É um negócio muito marcante. O El, é o exemplo, o Renan, o que a comunidade fez agora com o Renan, a família do Renan, como isso tem sido importante para a família do Renan, esta ajuda que chegou neste momento para a família dele, isso proporcionado por essa comunidade aqui. É uma coisa fantástica. Já que eu vou ler aqui alguns superchats que se acumularam, tá? A Ione Costa mandou um superchat não disse nada. Obrigada, Ione. A Célia da Silva mandou um superchat. Sara, tatuagem. É que ela pediu ontem para eu explicar a história do Teima. Teima é uma frase que foi muito marcante na vida do Lula, né? A dona Lindu falava muito para ele nos momentos difíceis. Teima. Eu não sei se no Sudeste vocês usam muito esse verbo teimar, que é insistir. A gente usa, não com muita ênfase, mas é verdade, é o verbo dela, teima, né? Legal, Sara. E aí, para mim, assim, passei por momentos muito difíceis, né? Não vou me comparar com o Lula, mas passei por momentos difíceis, e na época da prisão do Lula, eu fiz essa tatuagem para de vez em quando olhar e pensar assim, teima, gente. E funciona, olha, é uma mensagem que funciona, e a gente não tem muita coisa para fazer nesse sentido, a gente tem que teimar. A gente vai fazer o quê? Se a gente não teimar, a gente vai desistir? Não dá. Assim, desistir é um privilégio que a gente não tem nesse momento, né? Mas aí, Joaquim, seguindo aqui... Cara, você é da mesma família, vamos chamar assim, das mulheres que teimaram lá atrás, porque se não teimassem, nem votar podia. Teimaram. Muitas teimaram. Tem filme que mostra sobre a sufragista, esse filme, que mostra como isso foi nos Estados Unidos, foi nos Estados Unidos, Estados Unidos. Não sei se Estados Unidos ou Inglaterra agora, mas enfim, acho que é Inglaterra. Não podia votar, as mulheres teimaram. E olha quantas conquistas vieram. Então, resume tudo, viu? O Lula está certo, a mãe do Lula, está certo a Sara, está certo o Lula quando diz teima que a gente alcança, teima que a gente consegue. Gente, teimar, né? A gente não tem muita opção, assim, não tem muita opção. A gente tem que teimar, cada um teima do jeito que consegue. A Malu da Flon mandou um superchat falando assim: onde é que está o pessoal do Passe Livre? Todos anarquistas? Quem buscar vai descobrir que tem golpista no meio, até porque o antipetismo ganhou força ali. Foi, com certeza, né? Eu sempre digo que era um direito, mas sempre eu vou dizer que ali nasceu com uma boa intenção, é um direito da pessoa ser anarquista, inclusive rejeitar até, naquela ocasião, as políticas de alianças do PT, era um direito. Porém, a gente tem que entender o que aconteceu a partir dali. E vai dizer sempre, olha, vocês abriram a porta para o fascismo, ponto final. Agora, vocês queriam isso? Não, eu tenho certeza de que não. Agora, acabaram abrindo. E entendam que não existe nada desconectado. Quando você... Cuidado, toda vez que surge alguma coisa muito desconectada, ou ela não vai à frente, ou ela vai levar algo muito ruim. Uma coisa que eu até tenho que rever aqui, sabia?
Eu disse lá atrás, quando houve aquela frente, convidaram até o Michel Temer, acabou, que era a frente da democracia lá atrás, fizeram uma reunião na PUC. E ali, na ocasião, eu falei, olha, isso não custa nada, vai até lá e tudo bem. Porém, também era desconectado. Então, aquilo não levou a nada, morreu. Mas, se levasse, levaria aonde? Também era algo desconectado. Você tem que ter algo correto. Como você pode falar em democracia, defesa da democracia, num evento que tem muita gente ali golpista, que foi golpista? Você fala, mas não tem problema, o cara reviu. Entendeu? Tudo bem. Só que muitos ali não reviram, continuam tendo a mesma proposta, só que estavam ali numa onda ali para ocupar espaço no governo Bolsonaro naquela ocasião. Então, desconectado não é legal, é sempre bom ter um objetivo muito claro, e sobretudo porque ali houve um certo cerceamento que se falasse do golpe da Dilma, porque poderia constranger o golpe dado em cima da Dilma, do governo da Dilma, poderia constranger algumas pessoas. Porém, como é que você vai falar? Como é que você admite um evento pela democracia sem falar da origem de tudo? Toda vez que você falar em Bolsonaro, hoje no bolsonarismo, no crescimento do fascismo, tem que falar de como nasceu. Tem que falar de que foi no golpe de 2016, porque senão vai acontecer o que aconteceu com a anistia. Se você não conta a história como ela é, você vai repetir. Ou você vai cometer erros. Repetir não vai. Vai surgir uma outra coisa, mas você vai cometer erros parecidos com o que foi tomado ali. Então, você tem que reconhecer toda vez, como fez o Felipe Neto. Tem que sempre enaltecer o Felipe Neto, porque ele agora, ao mudar de posição, ele falou, eu estudei, me arrependo de ter apoiado o golpe. Pronto, acabou. É isso. Foi golpe. E aí, o mínimo que se espera de qualquer pessoa hoje que esteja na trincheira da democracia é reconhecer que em 2016 foi dado um golpe. Ah, mas eu não queria dar um golpe. Mas foi dado um golpe. Com a tua ingenuidade, com o teu erro de avaliação, você contribuiu para que fosse dado um golpe. E este golpe não foi concluído. Entendeu? Levou a Bolsonaro, mas ele está em andamento. Vários já caíram no caminho e ele continua nesse processo. Que este golpe foi um golpe dado, no fundo, ele foi um golpe dado contra a classe trabalhadora. Ele foi um evento da luta de classes. Foi contra os trabalhadores. Foi isso que aconteceu. Por isso é que nós estamos vendo os empresários mais picaretas, desses que são milionários, apoiando toda essa porcariada aí de fake news, este gabinete do ódio, porque eles têm interesse nisso, porque ali foi um ataque, um golpe contra os interesses, quando eu falo dos trabalhadores, é da classe populares como um todo. Tá? Falo os trabalhadores porque é aquele que gera riqueza e que não tem a sua recompensa na mesma proporção ou nem minimamente equivalente àquilo que ele gera, aquela riqueza que ele gera. Isso foi dado contra o trabalhador, contra a classe trabalhadora, de todas os seus aspectos, de todas as suas facetas da classe trabalhadora. Dos mais pobres, aqueles que estão na favela, isso das mulheres, todas as facetas, mas esse foi o golpe dado contra os trabalhadores, daqueles que estavam incomodados com um crescimento tímido, mas estava tendo um crescimento da classe trabalhadora, uma novas oportunidades, uma ascensão, buscando mais oportunidades e tendo mais oportunidades, buscando mais espaço. Isso está em andamento. Então, sempre que houver uma luta pela democracia, a pessoa tem que reconhecer que ali houve um golpe. Porque senão é simplesmente o quê? Oportunismo. Porque não está tendo espaço neste governo Bolsonaro, mas quer usar as classes populares para poder recuperar algum espaço. É isso, Joaquim. O pessoal está repercutindo muito isso. Inclusive, você é muito didático, né? As suas lives são as mais didáticas. O pessoal até fala assim, separa direitinho a vibe, né? O estilo de cada live. E a live da manhã é assim, unanimidade. As pessoas falaram que é a live de aprender. Tanto que é a live preferida dos estudantes de jornalismo, né? Eu já comentei isso.
E aí eu vou ler os superchats, mas tem uma questão que é muito presente em todas as lives, quando surgem aqueles eleitores do Bolsonaro educados, ou algumas pessoas que caíram por acaso nas lives, e eles nunca se satisfazem com a resposta. E eu vou ler os superchats, depois eu vou reproduzir essa pergunta. Okay. Luiz Eduardo Simões de Souza, ele mandou um superchat falando: geminianos sempre fascinados em conectividade. Parabéns, Joaquim. Aí por isso tem a comunicação, né? A Ione Costa mandou um superchat falando: Joaquim fez muita diferença em informação para mim. Para muita gente. Obrigado. O João Paulo, vou esperar esse caminhão passar. Pronto. Esse aqui é a quarentena. O João Paulo mandou um superchat falando: bom dia, parabéns, Joaquim Sara, com a sua beleza irradiante. Hashtag fora Bolsonaro, hashtag fora fascismo, hashtag Carluxo, Edu, Flávio, Bozo na cadeia. Maravilhosa essa hashtag aqui. O Edilberto Teixeira Pires mandou um superchat falando: a internet caiu geral, aqui em Belo Horizonte caiu, o computador parou. Não, Edilberto, aqui estamos firmes e fortes, eu até conferi aqui no chat. A Maria de Lourdes dos Santos mandou um superchat falando: parabéns, Joaquim, saúde é o que há de melhor que posso lhe desejar nesses tempos de pandemia. Obrigado, é verdade. Saúde e paz. O Jairo Cabral mandou um superchat falando: Olinda, quero cantar a ti esta canção. Teus coqueirais, o teu sol, o teu mar, faz vibrar meu coração. De amor a sonhar, de Olinda sem igual, salve o teu carnaval. Parabéns, Joaquim, e um abraço olindense. Obrigado, Jairo. Obrigado. Olinda, o Jairo pode falar sobre isso. Olinda, o nome diz isso mesmo, né? É a questão da paisagem, não é isso? Olinda, né? Olinda paisagem, algo assim. Eu não sei se é exatamente esse o significado, mas é um privilegiado quem está em Olinda, né? Para ter eu fui a Olinda uma vez, na verdade, fui uma vez, exatamente. Em Recife fui mais vezes, mas Olinda mesmo uma vez. Muito bonito, de fato, a cidade, mas eu acho que tem a ver, de fato, com esse privilégio que as pessoas que têm lá de contemplar essa paisagem maravilhosa. O Brasil que é maravilhoso, né? A paisagem brasileira que é maravilhosa. Eu agora, em junho, estava tudo programado, a gente ia para, que é um lugar também fantástico, que eu gostei muito do povo de lá, né? Mas eu ia para Parintins de novo. Eu fiz duas SBT Repórter, 2 edições do SBT Repórter lá, da festa do boi. Eu sou apaixonado pelo Brasil, então, das coisas mais... Eu estou falando de Olinda agora, já fui lá para o Rio Amazonas, fui para o Amazonas. Mas ali a gente iria para lá, porque eu gosto muito do Brasil, e ver essas coisas realmente muito bonitas que nós temos, tá? Então, eu falei para você, eu fiz uma viagem que foi de Manaus até Parintins, 12 horas, você faz de barco. Que céu lindo, que coisa maravilhosa, que inesquecível. Eu iria para lá agora, então, infelizmente não deu certo, mas no ano que vem eu vou. É muito lindo, né? Eu nunca fui ao norte do país, Joaquim. É uma frustração que eu tenho. A gente recebeu mensagem também da Mari Segatti, ela fala: Joaquim, você é o cara. Parabéns, que a vida seja leve e longa. A Kathleen Meira, Resistência Sempre, fala: parabéns, Joaquim, minhas manhãs são bem melhores com você e a Sara trazendo informações e análises inteligentes e verdadeiras. E aí ela fala da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. E a gente tem um membro novo, que é Antônia Gabriel Ferreira. Antônia, né? Antônia, coração para você, minha gratidão, viu? Tá, Antônia? Estamos juntos na trincheira, hein? Na luta. Elian Araújo também. Elian, perdão. Elian é membro novo, é isso? Elian, coração para você. Obrigado. E Joaquim, o questionamento que eu vejo muito assim nas lives é a questão do artigo 142. Que as pessoas falam do artigo 142 como se fosse uma carta na manga, assim, estou insatisfeito, aí puxa o artigo 142, como se fosse um recurso mágico que as Forças Armadas aparecem, dão uma espécie de reboot na democracia, né? É isso. Olha, o artigo 142 foi até o tema da live de sexta-feira
com o Lênio Streck. O doutor Lênio Streck é jurista, eu acho que o principal jurista hoje no Brasil. Então, ele explicou bem que não existe essa possibilidade de você usar o artigo 142 para intervenção militar. Não existe intervenção militar. Intervenção militar é golpe. Não existe um poder moderador, algo que esteja acima da democracia, acima das instituições democráticas. Não existe isso. Então, o doutor Lênio Streck explicou bem, tá, por que não existe. Porque ele estava se contrapondo a uma opinião, a uma interpretação que um outro jurista de direita dá, Ives Gandra Martins. E isto está, inclusive, viralizando pela direita, extrema-direita, nas redes. Esta declaração ou esta interpretação do Ives Gandra Martins. O Ives Gandra Martins é um jurista respeitado da direita. Tá? Ele não nega ter ligações com a Opus Dei, não nega. Tá? Então, o Ives é que disse, inclusive eu entrevistei o Ives sobre isso, quando eu fiz uma reportagem na OAB. Tá? Eu apresentava o programa da OAB aqui em São Paulo, a reportagem do programa, na verdade. O programa, na verdade, com outra pessoa, a reportagem que eu apresentava era eu e outros repórteres, diretamente lá da sede da OAB. Então, ele estava lá, conversamos sobre isso. Na ocasião, ele estava muito incomodado com a aprovação, o julgamento que permitiu o casamento homossexual no Brasil, que é absolutamente uma questão de direito humano, tá? Direito humano, tá? Porque todas as pessoas têm os mesmos direitos de acordo com a Constituição. Isso é uma cláusula pétrea. Então, as pessoas têm o direito de se casar com quem querem se casar e constituir família como querem constituir família. Isso é uma interpretação da cláusula pétrea. Porém, há um artigo interior que fala, dentro da Constituição tem um artigo, eu estou falando por causa do Ives, tem um artigo na Constituição que fala que é outra parte da Constituição que diz que a família é formada por homem e mulher, entendeu? E isso é que diz a Constituição. Porém, a cláusula pétrea, ela é o artigo 5º, ela é a essência da Constituição. Naturalmente, se você quiser falar, tem gente que fala que não existe hierarquia de direitos, mas se você quiser falar qual é o direito que, em determinada situação, se sobrepõe a outro, você vai para o artigo 5º, que ali é a essência da Constituição, desse pacto que nós fizemos. E, com base nisso, o Supremo, então, decidiu. E o Ives ficou contra, porque ele era o Ives é um conservador, ele não é mais conservador, da Opus Dei e tal. E desde então ele falou naquela ocasião que o Congresso Nacional, como não tinha aprovado, existia um projeto de lei admitindo o casamento homossexual lá no Congresso. Como o Congresso Nacional não tinha aprovado, o que ele disse? Que o próprio Congresso, naquela época, ele falava, o Legislativo deveria não cumprir esta ordem e chamar as Forças Armadas com base no artigo 142, para garantir que haveria enfim, que o Congresso o poder do Congresso estaria sendo usurpado. Isso não existe. Estas questões, quando existe uma interpretação, se há um abuso de um poder em relação ao outro, estão sendo desarmônicos, isso quem tem que decidir é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Por que o plenário do Supremo Tribunal Federal? Porque as Forças Armadas não são uma instituição, não são como Dom Pedro I, que era o poder moderador, no tempo do Império. O imperador era o poder moderador. Não existe isso. As Forças Armadas não têm poder moderador, não existe poder moderador. Porém, existe um poder, que é o Supremo, que ele e vai além do tempo. Ele não precisa ter, por exemplo, apoio popular, no sentido de que ele não precisa de voto. Então, ele é permanente, por isso que ele interpreta a Constituição. Você pode discutir, deve discutir, na minha opinião, a proposta do Haddad de que os ministros do Supremo não sejam vitalícios, mas tenham mandato, como é na Alemanha. Então, fica lá um tempo, depois entram outros, enfim, depois de um escrutínio todo, indicado pela presidência, o Congresso vai lá, aprova. Mas, enfim, é o Supremo, de fato, quem tem esse papel. Não é que ele é o poder moderador. Ele interpreta a Constituição. Por isso é que não é são 11, porque eles interpretam. Tem a Constituição ali, o pacto que foi celebrado em 88 por todos os segmentos da sociedade,
estavam lá, e estavam mesmo, foi uma Constituição muito democrática naquela ocasião, que foi feita, e ali eles interpretam, dizem a Constituição está certa. A Constituição é assim, assado. É isso que o Bolsonaro não está aceitando. Então, não é Forças Armadas. Forças Armadas, o artigo 142, quando fala que as Forças Armadas elas existem para a garantia da lei e da ordem, isso já foi detalhado num projeto. É a GLO, isto é, quando houver confusão, quando houver necessidade de garantia da lei e da ordem, em várias situações, a Polícia Militar precisa do reforço, ou mais do que isso, precisa que as Forças Armadas garantam a lei e a ordem naquele momento, naquele local específico. Foi isso que o Lênin Streck explicou. E ele vai voltar aqui, viu? Estou só marcando a data com ele, vai falar da suspeição do Moro, mas pode voltar a falar sobre isso também. Mas é isso. Então, o 142 já foi detalhado. Não é... As Forças Armadas não são um poder moderador, não estão acima das instituições. Esquece isso. Se as Forças Armadas tomarem alguma iniciativa em relação a outro poder, as Forças Armadas estão dando golpe. Então, as Forças Armadas, em determinada situação, elas podem ser acionadas por um chefe de um dos poderes para a garantia da lei e da ordem. Não tem poder moderador no Brasil. Fica bem claro isso. Seria golpe. Não é possível. A autoridade vem do povo. E o povo se manifesta através dos seus representantes, seja o presidente da República, seja os deputados, seja os senadores, enfim, os parlamentos em outros níveis, municipal, estadual, mas e o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, que é indicado pelo presidente, é aprovado pelo Senado, e ele então vai para lá para interpretar este pacto. E ele não é sozinho. As decisões individuais elas têm que ser confirmadas pelo plenário. Sempre tem. É ali que se dá essa interpretação. Como eles não precisam de votos, teoricamente, eles não precisam ter nenhuma oposição populista, demagógica. Estou dizendo teoricamente, porque nós sabemos o que aconteceu, nós sabemos o que tem ocorrido. Porém, você tem que corrigir isto, mas não tirar do Supremo o papel que ele tem, que é o de interpretar a Constituição. Então, artigo 142 esquece, não é para intervenção militar, porque não existe isso, intervenção militar no poder político. É golpe. Se isso ocorrer, é golpe. Acabou. É ditadura. Intervenção militar expressa, né? Simples. Oi, Joaquim. Eu escutei os barulhos, as pessoas entrando, então eu vou aqui, os amigos entrando. As pessoas se empolgaram aqui, a gente tem um debate sobre o artigo 142 aqui, mas eu sou a pior pessoa do mundo em esconder as coisas, em fazer surpresa, eu sou péssima. Eu já fico com vontade de rir, daqui a pouco eu estou toda vermelha, então eu vou revelar logo essa surpresa. Marília está morrendo de rir aqui. Veio gente te dar os parabéns, Joaquim. Ei, bom dia! Parabéns! Bom dia, Sara, bom dia, Pedro. Olha, muito obrigado por vocês aqui estarem participando, viu? Temos mais gente na tela, temos o Léo, olha aqui, meu amigo Léo, meu amigo Léo, parceiro como eu, né? Léo aqui, ó. Tá vazando o áudio aí. Quem que tá vazando esse áudio aí na festa do Joaquim? Ih, acho que é o Léo. Acho que eu nunca tive um aniversário assim, viu? Viva Joaquim, parabéns! Obrigado, pessoal, obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês aí. Obrigado. Joaquim, diretamente de Londres, eu quero te dar os parabéns, mas não sou só eu, não. A gente mandou um presente para você que deve estar chegando no correio. Não vou falar o que é. Que ótimo. Os advogados por Assange têm uma enorme gratidão ao DCM, porque foi o jornal brasileiro que abriu as portas para a gente, para esse debate, e para falar sobre as forças das palavras e a força da verdade jornalística, que o DCM tem um compromisso com isso todos os dias, a cada momento, e a gente é muito grato por essa porta aberta para poder falar sobre o que ninguém quer falar e para falar com todas as palavras. E você é um grande representante do jornalismo brasileiro e a gente fica muito feliz e muito orgulhosos todos de ter aqui. Então, eu, o Will, a Polona e o Andréas, que estamos liderando a Carta dos Advogados do Assange, a gente quer desejar para você o melhor
daqui para sempre, e na hora hoje, na hora que você for soprar aquela velhinha, por favor, aquele desejo, tá ok? Legal. Sim, e outra, Sara, eu quero entrevistar o Julian Assange quando ele deixar aquela prisão injusta, e eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Vamos fazer entrevista aqui online, direto, vamos entrevistar o Assange. Eu sei que ele tem uma tensão muito grande em relação ao Brasil também, e, inclusive, podia ter tido o asilo aqui, mas estaria enfrentando o mesmo problema com o Equador na época, não foi possível, sabemos razões políticas, e sabemos que as razões políticas, acho que até o equívoco do governo brasileiro na época, o governo da Dilma, porque ele deveria ter sido asilado aqui no Brasil, mas isso foi vindo no Equador, mas daria no mesmo hoje, porque o que acontece no Equador está acontecendo também no Brasil, né? Mas quando ele sair da prisão, eu quero fazer essa entrevista. Pode deixar que eu vou seguir o conselho da Sara Góes, eu sou taurina, eu vou temar até a gente trazer ele aqui. Legal. Que ótimo, pessoal. Obrigado, viu, pessoal, por todos vocês. Eu vi o gato do El aí agora há pouco. Estava com o gato, né? E o El, eu acho que o El travou. Não, é que ele mudou porque ele teve que desligar o computador, o El. Joaquim, o El, aqui podendo transmitir isso para eu acho que você está com um vídeo aberto no celular, não? Não tem como. Joaquim, eu queria também, em nome de toda a equipe do DCM, agradecer demais. É um prazer trabalhar com você e desejar muitos anos de vida para esse geminiano que achava que era taurino. Eu adorei essa história. Eu sou taurina, amo taurino. E um beijo grande de todos nós e muito obrigada pela sua força. Obrigado, viu, Eli? Obrigado, viu? Obrigado. O Davi também é geminiano, né? Então, você conhece geminiano... Conheço bem. Conhece bem o geminiano. Joaquim, felicidades pelo seu dia, viu? Obrigado por todas as lições que você coloca aí no jornalismo. Você é um editor que certamente está fazendo a gente crescer muito com os trabalhos e a gente vai continuar, espero que por muitos anos aí, tocando o DCM do jeito que a gente toca diariamente. Tamo junto, viu, Pedro? Parabéns pelas suas matérias aí, essas matérias mais recentes aí, colocando aí, trazendo a público, desde lá atrás, né, o esgoto desse esgoto que é o do fake news, né, o esgoto bolsonarista, que desde lá atrás você usou essa expressão que era o esgoto mesmo, que a gente estava mostrando isso. Hoje, esse inquérito está mostrando esse esgoto, mas uma matéria sua foi feita há cerca já de 1 ano e meio, mais ou menos, que você mostrava como era esse esgoto, e agora você tem feito outras matérias. Parabéns pela matéria. A gente vive disso, né? A gente vive de informação. Sempre, quando eu vejo uma informação, o editor é isso. Quando você vê uma informação de qualidade, você quer que o mundo tome conhecimento rapidamente daquilo. E, claro, que sempre com um contraponto, sempre bem apurado, sempre ouvindo, até dando oportunidade para que as outras pessoas possam se manifestar, que é o que a gente sempre faz. Eles é que não se manifestam, mas a gente sempre procura, né, Pedro? Para falar que a gente tem uma matéria... Sempre procuram. Eventualmente somos atacados, né, Joaquim? A última que a gente deu, que a gente falava sobre o caso que aconteceu na CPMI, eu fui atacado por 2 dias no Twitter, fizeram spoiler da imagem, eles fazem esse tipo de coisa. Eles não respondem na matéria, eles respondem depois e eles respondem com xingamento, né? Passando recibo, assim, não tem milícia, e tipo, porra, o que tá acontecendo aqui? O Olavo respondeu a você, mas eu acho que ele apagou depois, né? Eu vi uma resposta dele, depois não achei mais naquela ocasião. O Olavo tem sentimentos muito complicados a meu respeito. Toda vez que eu falo com a filha dele, ele dá um... Esse é o nosso trabalho, né? Mas obrigado, viu, pessoal? Obrigado aí a todos. E pelos parabéns. Eu ouvi pouco o El, porque a conexão não está legal, mas obrigado, olha, um coração para todos vocês, tá bom? Então agora você sabe que agora eu vou sair para fazer essa ficha cair um pouco, passar vergonha um pouco ali fora. Eu falo passar vergonha pelo seguinte, a gente sempre... Eu tive vergonha de fazer aniversário, para falar bem a verdade. Eu sempre tive vergonha. Vou até contar uma historinha, que eu me lembro bem que Sorocaba é a terra dos tropeiros, né? Aí eu me lembro que a terra do tropeiro. Então tinha um desfile de tropeiro. Uma vez, era o dia do meu aniversário, normalmente era o dia do meu aniversário, mas eu para essa época que tem lá o desfile dos tropeiros, a festa dos tropeiros. Aí um dia eu fui buscar um cavalo que era junto, né, que eu ia participar do desfile,
e aí fui até longe, e aí vim a cavalo, e eu me lembro que eu fiquei junto com meu primo, que faz aniversário muito próximo de mim, enrolando, porque estavam fazendo uma festa na minha casa, e era dia 29 de maio, porque eu não queria chegar, porque eu morro de vergonha de fazer aniversário. Mas aqui não tem jeito, não é público. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, era já passava da meia-noite, estava lá a festa, tudo montado na mesa, já não tinha mais ninguém, porque eu não cheguei a tempo. Poxa, minha mãe que fez com tanta... É que eu morria de vergonha, viu? Se minha mãe onde estiver hoje, me perdoa, viu? Mamãe, como eu chamava, porque eu tinha vergonha de fazer aniversário. Então, ó, aniversário surpresa é maldade pra gente tímida, né? Aqui não tem jeito, aqui eu tenho que fazer, tá ao vivo, estamos ficando, entendeu? A gente vai conversar, mas obrigado mesmo, eu vou de coração. A gente tem vergonha, mas a gente não esquece, a gente gosta, entendeu? Então eu não vou esquecer, não, tá bom? É isso, Joaquim, a conexão do El estava muito ruim, mas ele pediu para mandar os parabéns. O gatinho que ele estava no colo é o Lupe, o gatinho que ele adotou logo depois daquela live de membros que ele perdeu a gatinha. Né? Ele teve, foi terrível ali, ele estava aqui, o gatinho saiu, morreu, e ele adotou outro gatinho, né? Muito legal. Muito legal. A Yolanda não está aqui, porque a Yolanda ela só se aproxima quando ela quer. Então, ela está muito próxima, mas ela hoje está longe. Tem a Yolanda, tem o Gabo e tem o Noir também, que é o gato preto, que quase nunca aparece, porque ele é da dele, entendeu? Raramente ele fica aqui dentro de casa. Tá bom? Olha, chama Lupicínio, respeito ao gatinho do El, muito lindo. Legal, pessoal, ó, então obrigado, viu? Obrigado a todos vocês da comunidade, tá? Todos vocês que desejaram aqui me deram parabéns. Eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse comemorar o aniversário com mais ou menos 1.500 pessoas online, né? Nunca imaginei, tá bom? Então, eu agradeço muito a vocês, que é um presentão, tá bom? Tem aqui, olha, pessoas falando. Depois eu vou ler, com calma, tá? Eu vou ler, depois... Eu vou ler, a gente está sendo transmitido também pelo blog da Dilma, tem audiência lá, tem no Facebook, quero agradecer vocês pelo nosso canal, né, Marília? A gente está também pelo outro canal, né? O Diário do Centro do Mundo. Então, eu agradeço a todos vocês. Não, na verdade, a gente parou. Foi uma experiência, a gente viu que só dá trabalho e não dá muito retorno. Então, vamos ficar firmes nesse aqui, porque acabou confundindo a audiência. Então, o outro canal está lá, paradinho, a gente sabe que ele existe, tem público, mas esse aqui é mais forte. Tá certo. Mas, enfim, é tanta gente que eu nunca imaginei que fosse comemorar o aniversário com tanta gente assim. Não mereço mesmo, mas fico muito... Merece, sim, claro que merece. Tá bom, pessoal? Obrigado, viu? Vou encerrar. Tem superchat, tem que ler o superchat, né, Sara? Qual o superchat que nós temos? A gente tem tanto superchat, Joaquim, que a gente já tem a pauta para amanhã, que vai ser o artigo 142 e o seu aniversário. Eu vou pedir licença para vocês, que eu estava em outra conferência e já estava marcada antes, mas enfim, parabéns, Joaquim, obrigado a todo mundo que está acompanhando. Desculpa ter que sair no meio do nada, mas aqui, senão... É o seu aniversário, Pedro? Vai lá, não, é uma reunião mesmo. Até mais, tchau. Um abraço. Então, Joaquim, a gente tem pauta para amanhã, já que é o artigo 142. Eu vou ler todos, tá, de uma vez? O artigo 142, o Nênio Streck vai voltar aqui. Ontem eu falei com eles, vão marcar a data hoje, e ele vai falar, ele falou com o 142, vai falar com o 142 e sobre a parcialidade do Moro, tá? Para julgar aquilo lá logo de uma vez, tá? Então ele vai falar sobre isso também. Tá? Então eu vou ler todos aqui. Vamos lá. O Carlos Alberto Veloso Lopes fala: bom dia, o artigo 142 é para salvaguardar a institucionalidade dos poderes, não para violentar uma instituição em detrimento de outra. Isso é golpe. Claro. O coletivo Corda Bamba fala: parabéns, querido Joaquim, agradecemos por tudo. Legal. Continue firmes lá, viu, na luta ali, no protesto em frente ao Supremo Tribunal Federal, cobrando o Supremo Tribunal Federal, mas também contra aqueles que querem o fechamento do Supremo Tribunal Federal, né? Mas cobrando que o Supremo conclua esse julgamento e faça justiça no caso do Lula. Obrigado, viu, Corda Bamba? A Maria de Lourdes dos Santos fala: Duarte Coelho, donatário da capitania de Pernambuco, do alto de uma colina, teria dito: linda situação para uma cidade. Os versos citados são do hino do bloco carnavalesco Elefantes, do Recife. O Paulo Henrique Rates fala: Joaquim, esse juristazinho é um hipócrita.
é ministro do TST e faz de tudo para acabar de vez com a CLT e implodir a Justiça do Trabalho. Só fazendo uma ressalva, o jurista é o pai, tá? É o velho Ives Gandra Martins e não o Ives Gandra Martins, o filho, que o filho, de fato, o pai é mais light em relação ao Opus Dei, o filho é mais radical, mas eu estou falando do pai, não é do filho. Realmente o filho não tem nenhuma relevância do ponto de vista jurídico. O pai, professor do Mackenzie, tem. Agora, o Nélio teve aqui, explicou como é que ele está equivocado, escreveu no artigo, Ives está errado. Mas nós só estamos falando do Ives porque é o pai. O filho não tem relevância nenhuma, ele quer, inclusive, acabar, foi presidente do TST e quer acabar com a Justiça do Trabalho. Não tem relevância nenhuma. Isso. Quase foi ministro do Temer. O Jesus Padilha fala, Sara, avisa ao Joaquim que não há como confundir cheiro de gado com cheiro de polvo em manifestação. O Marcos Gontijo fala, não precisamos temer o golpe. Eu falei das pessoas chegarem ao meio-dia na Paulista, na manifestação dos corintianos lá, dessa brigada antifascista. Aí eu falei, é melhor chegar meio-dia, foi por isso, é verdade. Porque senão você vai chegar mais tarde e vai acabar sendo confundido até com o pessoal que vai chegar lá 1h né? Mas até que eu vou te dizer, porque na verdade eu acho que essa manifestação não vai durar tanto, porque não é para ter confronto, é para ocupar espaço. Então, meio-dia, tem a impressão de que vai terminar mais rápido, mas só para mostrar que ninguém está correndo, que a rua é do povo, o povo vai estar lá ao meio-dia. Então, a manifestação democrática começa ao meio-dia. É isso. O Marcos Gontijo fala, não precisamos temer o golpe, não há chance disso ocorrer. Imaginem as sanções econômicas internacionais que o Brasil sofrerá se isso acontecer. A Janinha Dantas... Sabe, se o Bolsonaro tivesse popularidade, ocorreria. Mas ele não tem. Com a popularidade dele, com essa rejeição, não é possível. Fujimori, quando deu o autogolpe lá no Peru, tinha uma popularidade muito mais alta. Então, não se sustenta, mas é por isso. Claro que tem repercussão de negócios, etc., mas ele não tem condição política de dar esse golpe, e o que ele faz mesmo é o que ele sempre fez. Ele quer fazer isso, mas ele precisaria ter popularidade para fazer. É preciso tomar muito cuidado, porque o Hitler foi eleito com o grupo dele, o partido dele teve uma minoria de votos, mas depois ele acabou dando tanta volta, inclusive acabou com os outros partidos, que implantou uma ditadura. Mas, vamos dizer, nas condições políticas atuais, o Bolsonaro não daria um golpe por falta de popularidade. Estava multado aqui. O Marcos Gontijo fala, não precisamos... esse aqui eu acabei de ler, né? A Janinha Dantas, que tem o pai mais fofo do mundo, está dando os parabéns aqui. O Jesus Padilha fala, Joaquim, a ditadura encontrará Bozo em Bangu. Nosso desejo no aniversário do Joaquim, né? O nosso desejo. Vai acontecer, viu? Vai acontecer. Que ele vai cair, ele vai cair. Agora, o passo seguinte seria... Eu acho que ele vai cair, vai ser um líder da extrema-direita, tá? Que eu estou falando para vocês, porque eu acho que vai acontecer. Ele vai cair, ele vai ser um líder da extrema-direita com os filhos, tendo ali 20% da população brasileira apoiando, 15% a 20%, não vai ganhar mais eleição majoritária no nível nacional, mas vai ter uma extrema-direita, porque existe essa extrema-direita e ele é o líder da extrema-direita. E ele conseguiu já colocar os filhos dele também nessa liderança, de certa forma. Mas que ele vai cair, mas eu acho que ele vai ser um líder da extrema-direita com quem a gente vai ter que conviver, mas sempre vai ser o inimigo da democracia. Sempre vai se olhar para ele assim. A Maria Queiroz fala, parabéns e muitas felicidades, Joaquim. Obrigada pelo seu trabalho que tanto nos esclarece e informa. A Renilda Dias fala, parabéns, Joaquim, que Deus ilumine sempre. Tu és o monstro do jornalismo. Obrigado. A Regina Taeco fala, querido Joaquim, parabéns, felicidades e vida longa. Um grande abraço. O Edilberto Teixeira Pires fala o seguinte, não entendo bem o que significa ser da gema. Aí ele fala, também acho, da gema a gênio. Da gema é da origem, né? Quando as pessoas falam, fulano de tal é da gema. É da coisa da origem, ele é da gema. Eu entendo assim. E esses foram superchats, Joaquim. Então, tá bom. Então, agora deixa eu ir lá, agradecendo a todos vocês. Um beijo para todos.
Marília, Sara Góes, todos vocês, muito obrigado por lembrar de mim, tá bom? E muito obrigado por serem minhas amigas, e muito obrigado por... Olha, obrigado pelo universo, por ter todas essas pessoas aqui com a gente, conosco aqui nesse dia de aniversário. Como eu disse, nunca imaginei ter tanta gente no meu aniversário, tá bom? Um abraço para vocês. Não mereço mesmo, de fato, não é demagogia não, mas gosto, tá bom? Um abraço. Até mais.